presidente. Bom dia a todos. Como o presidente mencionou, o governo, ao longo desses quase 2 anos, mais de 2 anos de sua gestão, nunca interferiu em preços de combustíveis ou qualquer assunto interno da Petrobras. E, novamente, o presidente reafirma isto. Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais. Fazer diferente disso foi desastroso no passado. A Petrobras perdeu 40 bilhões de dólares, a perda não ficou só na Petrobras. Isso contribui para piorar a percepção de risco do Brasil, o que tem reflexo na taxa de câmbio, na taxa de juros e na taxa de inflação. Então, o que aqui discutimos com os ministros, e eu fui chamado, fiz uma explicação sobre o funcionamento de mercado de combustíveis, e o objetivo de todos é resolver esse problema do transporte rodoviário de carga dos transportadores autônomos, os caminhoneiros. Muito obrigado. A palavra para o ministro Bento. Bom dia a todos. Presidente, dentro disso que o presidente da Petrobras colocou, nós continuamos acompanhando as políticas públicas do setor de energia, principalmente no que diz respeito ao abastecimento de combustível dentro dos programas do governo federal, e esse acompanhamento visa não só verificar se o mercado está sendo aberto como é desejável por parte das políticas públicas, para que nós possamos prestar melhores serviços aos consumidores, mas também um acompanhamento para que tenhamos medidas para evitar a volatilidade do preço dos combustíveis. E é nesse sentido que estamos trabalhando e acredito que em breve teremos resultados positivos e as ações apresentadas à sociedade. Ministro Tarcísio, por favor. Senhor presidente, senhores ministros, bom dia a todos. Primeiramente, é importante destacar a relevância do tema, não só para os caminhoneiros, mas para a sociedade como um todo. A gente sabe que isso pesa no bolso das pessoas, a gente está num momento delicado, e quero agradecer nesse momento a compreensão que os caminhoneiros, a grandeza que eles tiveram nesse momento de crise. Compreenderam a situação pela qual o país vive, tiveram essa sensibilidade, essa brasilidade, não aderiram a esse movimento, acreditaram no diálogo e acreditaram nas políticas que estão sendo construídas pelo governo. Eles acreditam na agenda de trabalho. E o Ministério da Infraestrutura e o governo do presidente Bolsonaro têm uma agenda permanente de trabalho, no qual essa questão da política energética, a questão, obviamente, dos preços de combustíveis se insere, e eles compreendem as nossas limitações, as condições de contorno, ou seja, a política de não intervenção, o respeito aos preços de mercado, o respeito à independência da empresa. Para isso, o governo está engajado na construção desses mecanismos de suavização, que diz respeito, basicamente, à questão tributária que envolve os combustíveis e que tem um peso muito grande. E essa discussão se insere num conjunto de outras medidas também de caráter estrutural, como a construção dos postos de parada e descanso, como a questão da melhoria da condição de estrada, na melhoria das condições de segurança, da revisão de normas do CONTRAN, que vão diminuir também a carga de fiscalização desnecessária, muitas vezes, em cima dos motoristas, a diminuição de pedágios, o estímulo ao cooperativismo e a construção do documento de transporte eletrônico, que vai ser uma medida que vai trazer a tecnologia, o PIX, a bancarização, a simplificação para o transporte rodoviário de carga. Então, eu faço essa homenagem aos caminhoneiros que tiveram essa grandeza, essa sensibilidade, e dizer que a agenda de trabalho ela é contínua, é diuturna, e eu tenho certeza que ela vai trazer muitos resultados.
Bom dia, senhores e senhoras. Só para deixar uma mensagem para os senhores, o governo não está só reagindo. Essas medidas já estão sendo coordenadas, todas as medidas interministeriais já vêm sendo trabalhadas junto à Casa Civil e todos os ministérios envolvidos, e juntamente com a AGU também participando com essa parte jurídica. Então, esse trabalho é coordenado o tempo inteiro, conforme a determinação do presidente, que não é de agora, já vinha anteriormente. Muito obrigado. Levi. Bom dia. Os estudos que serão levados a efeito têm por objetivo conferir segurança jurídica para a política pública a ser implementada e, mais do que isso, com um rigoroso diálogo federativo, construtivo diálogo federativo, respeitadas as autonomias dos entes e, com isso, ofertar não só, no caso específico dos caminhoneiros, mas para toda a sociedade brasileira, uma solução que realmente seja crível, juridicamente sustentável e, por isso mesmo, segura. Mas, insisto, sempre com rigoroso diálogo federativo, respeitadas as autonomias dos estados e, claro, pensando na resposta final a ser dada pelo Congresso Nacional. Muito obrigado. Bom dia a todos. O programa do presidente, O Caminho da Prosperidade, enfatizava durante toda a campanha, e temos mantido essa coerência conceitual, a ideia de que o peso do Estado é demasiado na economia brasileira, particularmente a intervenção no setor produtivo, o excesso de carga tributária. Então, os senhores sabem que o nosso foco tem sido o controle da despesa. Primeiro nós fizemos a reforma da Previdência, depois derrubamos os juros, dentro desse contexto de que o governo gasta muito e gasta mal, e agora entramos na reforma administrativa. Então, dentro desse contexto, não há espaço para aumento de impostos no Brasil e, ao contrário, como enfatiza o presidente, nós temos que continuar desonerando o povo brasileiro. Nós, dentro da ideia de reforma tributária, nós temos a ideia justamente de desonerar. Esses impostos sobre eletricidade, sobre combustíveis, eles foram cobrados exatamente porque isso de fácil arrecadação. Como é fácil arrecadar ali, os impostos foram colocados na base do sistema produtivo. Isso aumentou o custo do Brasil. Isso é responsável pela perda de competitividade de nossas empresas, pela baixa produtividade da nossa indústria, pela baixa competitividade internacional, porque o peso é muito grande, o peso do Estado é muito grande. Então, a orientação do presidente, desde o início, vamos desonerar, vamos reduzir, vamos simplificar, vamos tirar o Estado do cangote do povo brasileiro. E esse é mais um episódio. Nós temos, como foi dito antes, a admiração pelo extraordinário trabalho feito pelos caminhoneiros, mantiveram os sinais vitais da economia brasileira, toda a produção agrícola chegou à cidade, os supermercados abastecidos, tudo isso foi feito sem greve, com muita colaboração, muito espírito público, e essa é a nossa ideia. Nós temos que compatibilizar o atendimento a essas dificuldades que eles enfrentam por erros, equívocos de política econômica passada. Nós temos que atenuar os problemas, mas sempre dentro dessa filosofia de compromisso com responsabilidade fiscal. Então, nós estamos estudando exatamente o seguinte: não queremos aumentar os impostos. Se a economia brasileira começa a crescer e a arrecadação está subindo, nós vamos transformar isso imediatamente em redução de impostos. Onde? Um lugar onde nós estamos focalizados é exatamente nisso. Como foi dito antes, o preço na bomba é mais que 2 vezes o preço da Petrobras. Uma boa parte disso são os impostos. Então, o PIS/COFINS, especificamente do governo federal, nós estamos examinando como desonerar isso daí. Tem até 35 centavos nesse preço. Evidentemente, nós não podemos fazer isso de uma vez, é caro, é bastante dinheiro, mas nós temos que começar um movimento nessa direção. E estamos estudando exatamente isso. Como o Brasil começa a retomar o crescimento, os parâmetros fiscais mostram uma arrecadação crescente, e realmente tem acontecido isso. Então, nós podemos, em vez disso se transformar em aumento de arrecadação para o governo federal, nós podemos desonerar cada vez mais esse imposto. Então, nós, de nossa parte, estamos examinando em como reduzir a tributação sobre combustíveis, sobre setor elétrico,
que é justamente o que aumenta o custo do Brasil e dificulta a competitividade da nossa indústria, da nossa produção, aumenta o custo de transporte, e tudo isso dificulta no final e derruba a qualidade de vida dos brasileiros. Então, nós estamos fazendo isso exatamente como foi dito aqui por todo mundo antes, de uma forma integrada, respeito absoluto à independência da política de preço da Petrobras, estudos do ministro Bento em busca de suavizadores para que os preços não oscilem tanto, porque existe uma necessidade de previsibilidade, como enfatizou o presidente. Para quem pega o caminhão e não sabe que preço vai estar na bomba quando ele terminar a viagem, nós precisamos dessa previsibilidade. E é isso que nós estamos estudando e nós vamos, muito brevemente, atacar o problema dentro desse contexto maior. Na reforma tributária, nós sabemos que queremos desonerar. Talvez tenhamos que fazer algo até antes disso acontecer, porque a reforma está entrando aí, vai nos ocupar os próximos 3, 4, 5, 6 meses, como foi dito ontem pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. É uma reforma um pouco mais longa, de um pouco mais de fôlego, então nós teremos que antecipar, mas antecipar já nessa direção da reforma tributária de desoneração gradual. Então, o governo Bolsonaro é um governo que vai reduzir e simplificar impostos, vai diminuir o grau de intervenção do Estado na economia, vai desonerar a população brasileira crescentemente. Qualquer aumento de arrecadação será transformado em redução de impostos, em vez de mais alimento para o governo central e mais recursos para o governo central. Desde o início, nosso compromisso foi travar os gastos, foi controlar os gastos públicos, que cresceram por 40 anos. E nós atribuímos, desde o início, durante a campanha, o presidente falava isso, esse descontrole de gastos públicos corrompeu a política brasileira, estagnou a economia brasileira, derrubou a produtividade do trabalho, derrubou a competitividade das empresas, manteve a economia brasileira fechada e não integrada à economia global. Então, nós temos esse mapa de voo, nós vamos cumprir esse mapa de voo e os aumentos de arrecadação serão transformados em desgravação, em redução de impostos. Como nós estamos controlando os gastos, nós não precisamos dessa arrecadação crescente. Nós podemos transformar isso gradualmente em redução e simplificação de impostos. Obrigado, presidente.